Olá, pessoal da TV Estado Play, estamos aqui com uma notícia boa, recebendo uma das personalidades da comunicação, sabe história, sabe a comunicação, sabe a convivência, conhece a capital, é praticamente um rio-grandense nato, mesmo nascendo lá em Bandeirantes, mas é uma pessoa muito querida do meio de comunicação. É com prazer e alegria e orgulho que temos aqui a presença do João Bosco de Medeiros, essa voz reconhecida desde a época do Mato Grosso até o Mato Grosso do Sul, continua na atividade. Prazer, João, falar com você. Obrigado, João Flores. Prazer é meu estar aqui na TV Estado Play, cumprimentando você, grande profissional meu contemporâneo, né? Verdade. Quer dizer, eu sou um pouquinho mais para trás, né? Semi-contemporâneo, né? E cumprimentando o público, que é a motivação do nosso trabalho e a necessidade primordial da nossa presença no exercício da nossa profissão, que é o público. O João, o que me admira na sua trajetória como profissional e como pessoa é que você é um profissional que ainda está na atividade. Você não perdeu tempo. Porque você já observou que temos colegas que passaram, migraram para outras profissões, tiveram outros caminhos. Você não, você continuou no rádio porque é uma paixão a rádio para você? Eu até disse uma vez que talvez inconscientemente Deus nos deu o privilégio de ser até uma terapia. É incrível isso, porque a comunicação é uma situação emocional, ela é uma dádiva, ela é uma coisa que você não procura, ela vem para você. Então a comunicação, ela é a minha grande companheira. Eu amo a comunicação. Eu tenho um caso de amor com a comunicação. Eu tenho um caso de amor com o público. Desde o início da minha adolescência, eu sempre tive assim essa situação de estar junto com a comunicação. Então isso fez com que eu me tornasse um profissional com o tempo, porque no início a gente não era um profissional, a gente era um garotão cheio de sonhos, de fantasias, que queria falar na rádio e teve a oportunidade de falar na rádio. Então eu me realizava com aquilo ali. Para mim aquilo ali ganhava, mas só falar já me bastava. Já era muito mais. Já era muito mais. Então, com o passar dos anos, a gente foi se profissionalizando, né? Então, isso aí se me permite, é mais ou menos igual o jogador de futebol. O jogador de futebol, você não fabrica o jogador de futebol. O craque, ele já nasce craque naquele jogo de pelada da garotada. Então, ele joga bola profissionalmente, mas brincando, né? Muito embora as coisas mudam, lógico, quando a pessoa se profissionaliza, mas assim está também a comunicação para nós, você que é um profissional também de uma grande relevância para o cenário da comunicação mato-grossense e sul-mato-grossense. Então hoje eu digo assim, que eu sou um comunicador de alma, de espírito e de DNA, porque eu não consigo viver sem estar me comunicando. Tanto é que eu cheguei ali, na recepção, eu já me comuniquei com a moça que me atendeu. Eu já perguntei para ela, eu não fiquei quieto, eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo. Sim. Então eu perguntei para ela se ela era de Corumbá, se ela era de Aquidauana, de onde que ela era. Eu já olhei para ela e falei, mas você tem uma cara de corintiana. Então a comunicação é isso. A gente não vive sem isso. É verdade, é verdade. Ô João, eu lembro da sua áurea de comunicação quando era da Rádio AM, Educação Rural, Rádio Cultura, a Rádio Difusora, que foi a pioneira aqui no estado, né? Sim, a primeira. A primeira rádio, e é na frequência onda média, que não tem mais. E parece que
naquela época você tinha recebido um convite para deixar aqui a capital e para ir para São Paulo, parece capitaneado pelo Barros de Alencar. Teve esse convite mesmo? Olha, como é que foi o João nem foi pelo Barros de Alencar. Porque o Barros de Alencar foi o seguinte, o Barros de Alencar, a gente sempre foi fã, né, do Barros de Alencar. Sim. Barros de Alencar, ao lado do Hélio Ribeiro, sim, eles eram os proprietários da grande audiência do rádio brasileiro na década de 60 e início da década de 70. E na década de 70 também. Então o Barros de Alencar, ele tinha um programa lá na Rádio Tupi de São Paulo chamado Só Sucessos. E era só sucesso. O Barros de Alencar era um ídolo. Ele saía, era uma coisa louca na rua, começou a gravar discos naquela época maravilhosa, em que a música era numa situação totalmente diferenciada. E o Barros de Alencar, enfim. E eu fui a São Paulo 3 vezes e aproveitei para visitar o Barros de Alencar na TV Tupi. Foi muito bem na Rádio Tupi, que funcionava ali no Sumaré, no 7º andar de um prédio ali no Sumaré, você deve se lembrar disso. Sim. Então, eu fui muito bem recebido pelo Barros de Alencar e tal, e na segunda vez que eu fui lá, eu trabalhava na Rádio Educação Rural. Na segunda vez que eu estive lá com o Barros de Alencar, eu falei, Barros, ele já estava fazendo show no Brasil inteiro. E naquela época, o João Flores, como você se lembra, porque eu converso com você, você também é um professor, você sabe muito mais coisa do que eu, às vezes. Eu tenho até que tomar cuidado, gente. O João Flores é fera. Para você, testemunha ocular da história. O João Flores é fera. Então a gente tem que ir assim com ele, né? Então, na segunda vez que eu fui a São Paulo, no programa do Barros de Alencar, eu o convidei. Falei, Barros, você podia ir em Campo Grande fazer um show. Quanto você está cobrando? Então, naquela época, o João Flores, como você sabe, o radialista, ele fazia shows. Sim. E levava consigo uma pleia grande de cantores que não cobravam nada porque ele tocava os caras no programa dele. Já era uma vitrine, né? Ele divulgava os cantores e os cantores iam no show dele e não cobravam o cachê. Então, naquela época, ele viajava com Cláudio Roberto, entre outros, né? Me lembro bem do Cláudio Roberto, mas tinha uns 3 ou 4, Almir Rogério, que viajava com ele, aquele outro cantor também, ele só vestia de roupa preta, fazia grande sucesso, não me lembro o nome dele agora, que viajavam com ele, entre outros, né? Valdirene, e eu convidei, falei, Barros, vamos em Campo Grande fazer um show? Ele falou, vamos. Falei, quanto é o seu cachê? Ele falou, tanto que eu nem lembro. E aí eu vim, conversei com Ailton Guerra, que era gerente da Rádio Educação Rural, e nós trouxemos o Barros de Alencar em Campo Grande. E eu tive, então, uma aproximação maior com o Barros. Eles hospedaram ali no Hotel Gaspar. Lembro. Era bom lá. Era bom. Hotel Gaspar ali na Mato Grosso com a Calógidas ali. Ficaram ali. E o show na USP. Aí foram no meu programa, foram em outros programas, aquela festa, aquela loucura, né? Isso deve ter sido em 72, mais ou menos. Entre 70 e 72. Xará. E eles fomos para o show na USP e começou o show. E não adivinha que acabou a luz. Que era comum na época. É verdade. Acabou a luz, cara. Porque Campo Grande, volta e meia, acabava a luz. Você lembra daquilo? Eu lembro que, eu lembro que quando a gente ia para a escola à noite, tinha que levar a vela. Sim. Porque acabava a luz, 10 horas da noite, a cidade ficava assim, e era movida a óleo diesel, parece que é motor a diesel, né? Para você ter uma ideia, quando eu estudava no Dom Bosco, em 58, né, 1958, me lembro disso como se fosse hoje, que eu fui criado ali no bairro São Francisco do Cascudo, né?
a luz elétrica era um dia sim, um dia não, à noite. Era. E assim mesmo, no dia sim, ela ficava fraquinha até as 8 horas, 9 horas, aí ela ficava forte, né? Os postes de luz era de aroeira, com as lâmpadas daquelas de 60 watts, amarelinha, que era até bom, que os namorados ficavam embaixo, torcendo para que queimasse, né? Então, aí a gente foi fazer o show na USP e acabou a luz. Acabou a luz, mas só que o pessoal já havia apagado o ingresso, o show já tinha começado, naquela época era diferente as coisas, não precisou devolver o dinheiro. Eu lembro que a gente pegou um maço de dinheiro assim, entregou pro Barros de Alencar. E ele veio num Galaxy. Ele tinha um Galaxy, né? E aí eles viajaram naquele Galaxy. E aí a gente deu aquele maço de dinheiro pro Barros de Alencar e voltamos pro hotel, tomamos umas e outras ali e tal. E no outro dia o Barros de Alencar foi embora. Depois eu tive mais uma vez no programa dele e nunca mais o encontrei. Então não teve do oriundo dele esse convite para eu ir para São Paulo, porque sem falsa modéstia, a gente estava estourado, era um ídolo doméstico, jovem guarda, cabelo comprido, eu tinha o quê? Eu tinha 20 anos, calça apertada, nem boca de sino não Você tinha também ainda. Foi cabeludo, né? Cabeludo, super cabeludo. Eu vou deixar umas fotos aí depois. A gente vai jogar o João Bosco. Tem umas fotos aí. Então, era aquela camisa de babado, porque a gente imitava os caras, né, lá de São Paulo, do Rio, e também os artistas internacionais a gente imitava. Eu costumo dizer que, na verdade, nós fomos adiantados para aquela época. E você foi um deles. Porque tem muita gente que não sabe, mas o João Flores foi da época do Paz e Amor, do Woodstock. Ele andou por aí de calça ali, entendeu? Ele andou por aí de calça ali. Então, na verdade, nós éramos adiantados para aquela época. Nós desbravamos uma situação. A gente fez parte de uma juventude que mudou a história comportamental da humanidade, no sentido cultural, no sentido musical, nos costumes, não é verdade? Então a gente desbravou situações, né? Então, aí eu não me encontrei mais com o Barros de Alencar. Eu estava aí, né? Eu estava nessa conversa aí. Bom, então aí eu não me encontrei mais com o Barros de Alencar. E, como eu dizia, a gente era ídolo doméstico. Então, quando vinha em Campo Grande, cantores como Gerry Adriane, Roberto Carlos, Martinha, Vanderleia, PPP, papapá, aquela turma da jovem, Vanderlei Cardoso, loucura, Rony Fon, eles iam nas rádios, era uma loucura, nem todos iam, mas o Roberto não ia mais, mas o Gerry Adriane ia, Vanderlei Cardoso iam nas rádios, e na época existia a figura do empresário. Sim. Inclusive muitos cantores davam... levavam um calote dos empresários. Você lembra disso? Lembro. Hoje chama de agente, eu chamo agente. Era empresário, eu falava. Sim. Então, muitos empresários davam cano nos cantores. Era cara de polícia, né? Exatamente. Então, roubo mesmo, é verdade. Então, tinha a figura do empresário. O empresário, ele saía, vendia show, por exemplo. Ele vendia Gerry Adriane para Campo Grande, vendia para Corumbá, vendia para Cuiabá, vendia... Né? Já fazia o roteiro. Já fazia o roteiro, muito bem. E tinha um empresário que era empresário do Gerry Adriane, um cara muito bacana. E ele via a gente, né, quando o Gerry Adriane esteve aqui algumas vezes, ele era empresário também do Trio Esperança, lembra do Trio Esperança? Lembro. Golden Boys e tal. E ele prestava atenção no movimento da gente ali, o carinho do público, aquela moçada tudo em cima da gente ali, aquela loucura. Aí um dia ele falou para mim, falou: João Bosco, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar para São Paulo. Vou te levar para São Paulo, eu não tenho dúvida que você indo para São Paulo, você estoura lá. Você estoura lá. Você tem presença, alô, juventude, feliz, estudiosa, sadia, aquela coisa toda, né, diferenciado. Ele falou: não tenho dúvida que você estoura lá. Aí eu não tive coragem, cara. Não tive coragem, eu também eu sempre fui assim, uma pessoa assim, muito, sei lá... Mas você sente que você se cobra por não ter ido? Ou não? Não, eu acho que não ia dar certo.
Não ia dar certo. Eu não estava pronto. Ah, entendi. Eu não estava pronto, porque o sucesso chegou sim. na minha vida e eu não estava pronto para a vida. Isso. Eu era, como disse para você, eu era um jovem sonhador. Eu era um jovem cheio de fantasia na cabeça. Então eu não era um profissional, eu era um semi-profissional. Era um rapaz que gostava de falar na rádio. Depois eu fui para televisão, para TV Morena. Então eu gostava mesmo, era de festa. À noite eu ia para os bailes, eu ia para as boates, eu ia para as namoradas, eu ia para as bebidas, eu fui boêmio. Então não ia dar certo. Eu ia para São Paulo, eu poderia estourar lá em São Paulo, só que lá eu não tinha parente nem gerente, sabe lá o que não ia acontecer comigo lá, naqueles embalos lá. Então hoje Deus cuidou de mim. Você achou que foi uma assertiva? Foi bom, foi bom não ter ido lá. Que bom. Tô vivo até sobrevivi. Ô João, TV Morena. TV Morena foi inaugurada em 1960, na década de 60. No início da década de 60. Eu lembro que em 1965, você, depois de 65 por aí, acho que mais tarde, se você deve lembrar bem, você ganhou espaço na TV Morena para apresentar o Crônica Social. Você ficava numa cadeira, numa sala, né, com uma voz embargada, todo sério, ao contrário daquele comunicador alegre de festa, de apresentação pública, você mantinha uma postura mais séria. A única vez que eu tive sério foi quando você fazia aquele Crônica Social. Junto com Onésimo Filho. Quem mais? Não, na verdade, foi antes do foi um pouco diferente isso aí. Eu não entrei na televisão para apresentar a Crônica Social, não. Ela aconteceu. Porque foi assim, a televisão Morena, ela entrou no ar em caráter experimental, como você disse, com propriedade, no início da década de 60, talvez mais propriamente dito em 65, 66. Uhum. A programação era da TV Tupi. Sim. Ela foi Tupi, ela foi Record, foi Record Bandeirantes. Eu não lembro, mas com a Tupi, com certeza, porque foi do meu tempo lá, e foi o início. E a TV Morena, e aqui vai uma menção de um legado ao Eduardo Elias Aran. O Eduardo Elias Aran, ele era o mais velho dos irmãos, que morreu precocemente, né? Sim. O Eduardo, eu conheci de vista. Ele foi o grande precursor dessa empresa, da televisão, juntamente com os irmãos, né? O Jorge, o Eze. Tem o Elias também mais distante da gestão com os irmãos, né? E tem uma irmã também, porém mais distante. Esses três aí. E o Eduardo foi o grande idealizador de tudo. E eu, como disse, eu conheci de vista. Então aí implantaram a TV Morena, tá? O escritório dela funcionava ali na Barão do Rio Branco, você se lembra, na Rui na Barão entre a Rui Barbosa e a 13. Sim. Né? Ali que funcionava. E eu estava na Rádio Educação Rural. Foi nessa época aí que eu falei do Barros de Alencar, foi justamente nessa época aí, né? Do Barros de Alencar, desse pessoal todo. Meu programa era o Juventude em Brasa, que foi o meu maior sucesso do rádio. Foi o programa que me mostrou para o público, né? Então, eu estava ali. E a televisão entrou no ar, nós tivemos colegas daqui que apresentavam programas lá, Hugo Luiz, tem até uma história interessante. Hugo Luiz, uma das vozes mais lindas que nós tivemos aqui. Esse cara trabalhou na Guaíba de Porto Alegre. E lá na TV Morena tinha o Hugo Luiz, tinha o Onésimo Filho. Uma das maiores cabeças, né? Sim, que nós tivemos. O Onésimo fez vários projetos. Inclusive ele fazia... Festival Morena. Lá para trás. Sim. E sabe o que ele fazia? Ele fazia novela de rádio. Ele fazia rádio. Exato. Exatamente. Uma grande cabeça, Onésimo. O Onésimo Filho foi um grande escritor. Grande produtor. Produtor. Corumbaense. Um visionário. Tinha o Onésimo. Eu não sei se o Robson Torres já estava lá. Eu acho que logo em seguida... Você sabe quem que passou por lá também? O Avelino Neto. Sim. No início de tudo, o Avelino Neto. Essa turma aí. E eu me deu vontade de ir para a televisão, porque a gente tinha uma certa presença, aquela coisa toda.
E eu pensei comigo, falei... Porque a vida... Eu até estava conversando com a minha mulher hoje, que a ação na vida da pessoa é importante. Porque, de repente, você é uma pessoa... E falando em fé, você tem fé em Deus, mas você tem que ter ação. Você tem que ter ação. A ação é muito importante na vida da pessoa. E eu tinha vontade, me deu vontade de ir para a televisão. Eu falei, eu vou para a televisão também. E eu peguei um dia, o João Flores, eu peguei e falei, eu vou falar com o Zaran. Me deu na cabeça de falar com o Zaran. Eu era gurizão, né? Meu programa Juventude em Brasa ia até 2 horas da tarde. E ali na 14, entre Afonso Pena e a Barão do Rio Branco, tinha a Copa Gás ali, você lembra? Lembro. Ali a Copa Gás. Ao lado, ali, antes de chegar na Afonso Pena um pouco, tinha o Gabura ali, sim. Tinha o Gabura, loja de confecções. Ao lado do Gabura tinha o Gaburinho, o irmão dele, que era roupas infantis, né? Tinha Drogazil por ali. Drogazil, tinha Condorfers. Condorfer na frente, exatamente. Condorfer. Tinha 1000 artigos. Isso. Tinha 1000 artigos. Tinha uma loja ali que era de duas irmãs do seu Lúdio Coelho, do Hélio Coelho, que ali era a loja delas, eu não me lembro o nome. Então era aquilo ali. E até a loja da Copa Gás. A Copa Gás tinha uma loja que vendia TV e fogão. Então, ali era a Copa Gás. Era ali a Copa Gás. Vendia televisão e fogão. Até tem uma coisa, um lance interessante, que quando vendia televisão ali, aparelho de televisão, né? Aí eles trouxeram, o seu Zaran trouxe a televisão colorida. Lá para frente um pouco. Isso foi lá para frente um pouco. Mas eu só vou lembrar de um lance aqui, que aí eles trouxeram a televisão colorida e fizeram a propaganda, né, na TV Moreno, da televisão. Compre a sua televisão a cores na Copa Gás, pague não sei quantas vezes, papapá. E aí pegava as pessoas, filmava e a pessoa dava o testemunho, né? Eu comprei, adorei, as cores maravilhosas e tal. E teve uma senhorita, não me lembro, ela falou assim, eu comprei a televisão, a coisa mais linda. Eu estava com meu marido no domingo assistindo futebol, aquela grama verde, tão verde que me deu até vontade de pastar. Então, eu me lembro desse negócio, como se fosse hoje, rapaz, essa propaganda aí. Isso lá no início da década de 70, 74, 73, por aí. Bem, então aí eu falei, eu vou falar com o seu Zaran, que eu quero ir para a televisão. Aí eu fui lá, porque a gente falava os turcos, né? É verdade. Eles se reuniam ali, falavam turco, seu Zaran, eles se reuniam ali e ficavam ali conversando, Zaran com não sei quem, ficava ali. E eu fui, terminou meu programa, eu fui lá. Cheguei lá, estava o João Zaran, você lembra dele? Conheço, o João Zaran. Eu até não tinha citado, mas era o Eze, o Jorge e o João Zaran. Exatamente. O João Zaran depois ficou na Copa Gás, né? Aí estava o João Zaran, eu cheguei e falei, boa tarde. E eles olharam para mim, boa tarde. Gurizão, né? Cabeludo. Eu falei, seu Zaran, eu queria falar com o senhor um pouquinho, posso? Ele falou, pode, não tem problema. Eu falei, meu nome é João Bosco, eu sou locutor da rádio e eu queria ir para a televisão. Tenho vontade de ir para a televisão. Ele olhou para mim assim. O cara na televisão, a maior imagem, uma das vozes mais lindas que nós tivemos. O Anélio já não estava mais lá, já tinha saído. Era o Antônio Carlos Azambuja Dyer. Agora eu me lembro, o Torres, o Robson Torres já estava lá. Já estava lá. Silveira Filho, depois entrou também ali, nesse meio de tempo aí. Aí ele olhou para mim e falou, você é locutor? Eu falei, sou, eu quero ir para a televisão. Estou precisando de uma chance. Eu não sei se ele gostou da minha imagem. Ele me olhou de cima e embaixo, assim. Falei, eu vou falar com o meu irmão Jorge e você vai lá no escritório amanhã cedo falar com ele. Falei, tá bom. Quando foi no outro dia cedo, eu fui lá no escritório na Barão do Rio Branco, pedi para falar com o seu Jorge, ele me recebeu muito bem. Então você quer ir para a televisão? Quero. Ele olhou a minha imagem, de certo gostou, né? Ele falou, eu vou chamar o motorista, que era o Lobão, lembra do Lobão? Ele era motorista e fazia câmera também. O nome dele, eu não me lembro o nome dele, do Lobão. Aí ele chamou o Lobão, o apelido era Lobão,
e falou, pega esse menino aqui e leva lá para ele fazer um teste de câmera. E ele me levou lá e me botaram lá a luz e tal, me deram um texto para ler que não telepronto, nada. Você tinha que, eu até falei para minha mulher hoje, não tinha. O negócio era na raça, cara. Na verdade, nós abrimos picada para essa moçada aí. É verdade. A gente abriu picada para essa moçada que eu digo com todo respeito para os colegas de hoje. É verdade, é verdade. Não tinha que telepronto, tem que ler. Então me deram uns textos lá, né? Lá, Casa Pernambucana, não sei. E era 2 câmeras, pai e tá. Aí, pronto, de luz e tal. E eu, papapá, e foi, né? E deu certo. Mandaram falar com o seu Jorge, de volta. Na turma falaram, seu Jorge, o menino é bom. O menino tem jeito. Aí o seu Jorge falou, bom, a partir de domingo você vai começar. De cara, João Flores, de cara. Tinha uma apresentadora, essa apresentadora, ela... da família, uma família tradicional aqui de Campo Grande, ela se formou em medicina, essa moça, inclusive, família, não me lembro o nome da família, mas uma família antiga aqui, ela foi esposa, inclusive, do Jordano Neto, que foi presidente da Câmara, vereador, e eu tive a honra de ser vereador com ele, né? Essa moça, ela apresentava um programa chamado Faça uma Criança Sorrir, todo domingo à tarde, e ela estava se transferindo para o Rio de Janeiro. Naquele domingo, ela já não iria estar mais no ar, e eu Faço uma Criança Sorrir, tinha que estar no ar, porque tinha patrocinador. E era um programa do momento ali, né? Aí o senhor Jorge falou assim, você faz programa de auditório? Eu nunca tinha feito, cara. Fazia estúdio fechado ali, né? Rádio, de tudo. Né, falei, faço, claro que eu faço. Falei, claro que eu faço. Ele falou, então você vai domingo, você já vai antes para se familiarizar, mas no domingo você vai entrar no ar para fazer o programa de auditório Faça uma Criança Sorrir. Porque a fulana já não vai estar mais aí. Xará, eu gelei, cara. Mas fui. E aí que eu comecei na televisão Morena, em 1970, apresentando Faça uma Criança Sorrir. Muito bem. Só que ali, naquela década, naquele tempo ali, naquela época ali, sei lá como é que a gente fala, tinha o Gamba, o Augusto Gamba, lembra dele? Lembro. Colunista social. Sim. Ele era o cara do colonismo social, foi o papa do colonismo social. Ele escrevia para o Correio do Estado, ele, inclusive o pessoal do Correio do Estado gosta muito dele, foi funcionário muitos anos, assim como nós também tivemos naquela empresa vários anos. E o Gamba foi fazer um programa chamado Crônica Social, que é esse aí que você falou. Inventaram de fazer lá o programa Crônica Social, segunda, quarta e sexta. Aí o seu Zaran falou, põe o João Bosco para apresentar. O João Bosco para apresentar. E a Crônica Social era o script, né, lia e tal, e era slide, não tinha filmete. Sim. Então, se eu falasse assim, o João Flores, nosso colega radialista e comunicador, esteve em Aquidauana. Aí aparecia uma foto do João Flores no slide lá em Aquidauana, né? Aí de Aquidauana ele pegou o trem e aparecia o João Flores no trem, ia passando assim, né? E eu fui apresentar a Crônica Social. Foi quando, nesse aí que você colocou, que eu apresentava o Faça uma Criança Sorrir, a Crônica Social, e apresentei também, em pouco tempo, um programa chamado Show da Tarde, na televisão, também de calouros, que eu, juntamente com o Pastel, né, que é o Antônio Carlos, também fazia um outro programa, e a gente fez esse programa ali no Centro Português, lembra? Lembro. Lembra? Centro Português, que ficava na Barão do Rio Branco, onde tem um banco ali hoje, entre a Calógias e a 14, era o Centro Beneficente Português. Dali eu fiz esse programa ali também. Foi a nossa passagem, né, pela TV Morena, e fazia outras coisas, né? Às vezes um colega não podia estar e a gente apresentava. Então, essas emoções, né? Como diz o rei... Ô, João, você não tem pretensão de colocar isso, memorizar isso no livro? Porque são tantas histórias, são tantas coisas que a gente lembra dessa época de 1965, como a TV Morena, que eu fiquei sabendo que quando o Zaran veio implantar a televisão
Ninguém comprava TV. Era uma desgraça, que as pessoas É. não queriam saber daquele trambolho. E primeiro que ficava- só os ricos, né? Primeiro assim. E ele oferecia É. o equipamento nas casas das pessoas. Se ela gostasse, ela ficava, pagava em prestações. Você quer, eu vou te contar uma história. Vou te contar uma história de não querer comprar. Quando eu comecei na Rádio Educação Rural, bem no começo de tudo mesmo que eu estava falando aí, o Jardim Monte Líbano foi implantado. Tá? O Jardim Monte Líbano era de uns árabes ali da rua 14 de julho, se não me engano, da Loja Popular. A Loja Popular ficava ali na 14, entre a Maracaju e Antônio Maria Coelho. Era daquela família, como era o nome dele, o seu Calil, uma coisa assim. Eles foram os proprietários do Monte Líbano, os investidores ali do loteamento, que idealizaram aquele loteamento. E a prefeitura naquela época não exigia tanto como hoje. De infraestrutura, não era necessário ter luz elétrica, não precisava não sei o quê, meio fio não precisava, era fazer o loteamento, abrir as ruas e vender e pronto. E posteriormente o poder público ia colocando luz, essas coisas aí. Então o Monte Líbano, na verdade, ele foi o primeiro ou um dos primeiros loteamentos classe A de Campo Grande. Campo Grande pequenininha naquela época, 70 mil habitantes, 60, 80 mil no máximo. E eu ali, né, no Juventude em Brasa e tal, e os turcos foram lá na rádio para pôr propaganda. E, logicamente, quiseram propaganda no programa do João Bosco, que era o programa mais ouvido juntamente com a Hora do Fazendeiro. Juca Ganso. Juca Ganso. Quem ouviu, por favor, avisar. Grande. Grande. Aquele foi de... Aliás, eu até tenho que falar um negócio do Juca, se você me permite aqui depois. Eles pediram, nós queremos no programa do João Bosco e queremos também que ele grave a nossa propaganda. A propaganda era gravada com os acetato, né? Eu lembro disso. Era um discão 78 rotações. 78 grandão assim, chamava acetato. Se batesse alguém, matava. Matava. Né? Pá. Então, aí eu entrei no estúdio e gravei a propaganda do Jardim Monte Líbano. E os caras lá, os proprietários lá assistindo eu gravar, aquela coisa toda. E aqueles gravadorzão grandão, né? Aquelas fitonas, né? Que saudosa memória, né? De emoções, né? Meu Deus do céu. Então, aí quando terminou a gravação, um deles falou para mim assim, falou, João Bosco, vamos fazer o seguinte, você escolhe 2 terrenos do Jardim Monte Líbano, lá do Jardim Monte Líbano, pode ser inclusive um de esquina e outro sob esquina, não tem problema. Você escolhe e você paga do jeito que você quiser. Vai ter a imobiliária, mas eu já vou falar na imobiliária que você vai escolher. E o negócio é comigo aqui, com nós aqui. Você vai pagar do jeito que você quiser. Você só dá uns alô aí fora das propagandas, um alô lá pro pessoal do Monte Líbano, lá, e você escolhe lá e você fica lá, com os 2 terrenos. Aí eu falei, eu tinha 18 anos, 19 anos, cara. Estava pensando em outras coisas. Estava pensando em outras coisas. A cabeça estava lá nas noites, entendeu? O que eu vou querer com o terreno? Eu vou querer, eu pensei. Tinha muita pedra ali no Monte Líbano, era tudo lá. Aí eu falei, quer saber, aquilo lá não vai para frente, não vou querer isso não. Eu não quis, né? Não quis. Com que eu pedir vênia para você sobre o Juca Ganso. É uma homenagem póstuma, perene, ao grande colega, que inclusive foi um dos meus professores, posso dizer, porque o Juca Ganso, ele foi uma situação diferenciada na comunicação falada, o João Flores. Porque nós profissionais, nós que exercemos essa função abençoada da comunicação, dentro das nossas limitações, a gente conhece um pouco, porque a gente vem daquilo do rádio show, que é até interessante a gente lembrar isso. Você falou da AM, eu venho de lá, do rádio show, que é diferente de hoje. E por isso que talvez a gente esteja aqui até hoje, que você falou no começo. Exatamente. Então o Carlos, o nome dele era Carlos Açucarro, o nome artístico Juca Ganso. Ele era 3 num só. Eu até costumo dizer isso. Você sabe o que quer dizer isso, 3 num só? Isso quer dizer o seguinte, você sabe,
Mas é interessante a gente exercitar. O 3 num só é o seguinte: o Juca Ganso, ele era um excelente locutor comercial, formal, noticiarista, porque ele tinha uma voz linda, uma dicção maravilhosa. Então ele ia fazer uma propaganda, por exemplo, das casas pernambucanas, na época. Casas pernambucanas, onde você encontra o melhor preço da cidade. Casas pernambucanas. Esse é o locutor formal. Ele era também animador, comunicador. Porque ele... Alô, não sei o quê, vai pra cá, o que é que você está fazendo aí? Vem cá. Ele era comunicador, animador. Ele tinha o poder da comunicação. E ele era cômico. Sim, eu lembro. Ele era cômico. Eu fiz sonoplastia. Que é a coisa mais difícil, gente, que está nos prestigiando aqui. Isso a gente fala com propriedade profissional. Estou aqui com o João Flores, que é um professor. O mais difícil é você fazer rir. Verdade. Fazer rir é a arte mais difícil que tem. É uma área técnica muito séria. Muito séria você fazer rir. Muita convicção. E é uma coisa que é uma dádiva, é uma inspiração, é o que eu falei no começo, é uma inspiração natural você fazer rir. E o Juca, ele era cômico, ele era comunicador e ele era locutor. Fantástico. Então isso aí é... Humilde, né? Muito humilde, né? Muito humilde. Uma pessoa humilde. Muito humilde. Nunca vi o Juca exaltado. A figura, a imagem que eu tenho dele é essa que você mesmo não tem. Tinha inveja de ninguém. Tranquilo. E o Juca teve uma das maiores audiências nesse estado, porque ele fazia um programa chamado A Hora do Fazendeiro. A maior audiência, né, João Flores? Porque ele era o correio eletrônico hoje. Ou ele era o WhatsApp de hoje. Aliás, uma coisa que é interessante, eu entrei na rádio de porteiro, pegando aviso para a Hora do Fazendeiro. Porque eu até falei para o Arthur Mário isso aí. Porque quando eu fui para a Rádio Educação Rural, que a minha mãe me levou lá, que eu queria ser locutor, que eu tinha lá meus 16 anos de idade, o padre me pôs lá para ser porteiro. Eu fui porteiro e pegava anúncio para a Hora do Fazendeiro, que era apresentado pelo Juca Ganso. Exatamente. Isso em 1965, no começo de 65. Eu chegava cedo e pegava o pessoal pagava e a Hora do Fazendeiro, porque o que acontece, gente? Naquela época não existia essa parafernália de tecnologia, óbvio, antenas e coisas. Então era cerrado, era tudo tranquilo. Então as emissoras de rádio AM, elas tinham uma força muito grande. Então a Rádio Educação Rural, ela era ouvida em todo o estado de Mato Grosso do Sul e fora. E outra coisa, a Rádio Educação Rural, ela tinha 3 frequências. Sim. Era onda média, onda curta e tropical, e onda tropical. Não é como a FM é reta. Sim. E a onda média, ela sobe e desce. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu fui para o microfone lá, que eu comecei no programa da Juventude, eu recebia carta de Goiás, de Minas, do Paraguai. Então recebia carta, João. Carta. As moças punham batom, punha pó de arroz, as fãs, elas punham pó de arroz nas cartas, beijavam as cartas assim com batom, punha aquele negócio que brilhava, como é que era? Um negocinho que põe que brilha, que elas punham. Puxa vida, que coisa linda, né? O carinho do público, o que seríamos de nós sem o carinho do público, de vocês. E o João continua até hoje, você está na Rádio Cidade 97. Eu estou na FM há 25 anos, né? Alto Astral. Alto Astral. Há 25 anos. Lá, a comunicação. Animação, que maravilha. Comunicação de massa. E João, eu vejo a sua fórmula de sucesso, ela não mudou. É uma fórmula que contagia as pessoas, porque a família... Você atinge diretamente as famílias. E as famílias, as que sobrevivem, as famílias que labutam, elas se projetam nessa alegria que você faz. É isso aí, João Flores, até interessante, no registro, e não é porque sou eu, ocasionalmente sou eu, mas tem outros até melhores do que eu, tá? E que estão sendo... estão acabando os comunicadores desse perfil. Senão, vamos lá.
João Flores, gente, eu venho de um rádio show, um rádio romântico, um rádio alegre, um rádio emocional, o rádio artístico, o rádio da inspiração, o rádio da emoção. Eu aprendi a fazer rádio com os grandes comunicadores que já morreram, porque eu nunca saí de Campo Grande, eu sempre trabalhei aqui, vou morrer aqui. Amo nossa cidade, constitui família aqui. Então, aqueles grandes comunicadores que já morreram e que passaram por aqui, que passavam por aqui, uns de Goiás, São Paulo, Paraná, né? O rádio do Rio Grande do Sul mais formal um pouco, né? Mais formal. Porém, de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqueles grandes comunicadores que faziam você sonhar, que faziam você sorrir, que faziam você chorar. Falavam, faziam o rádio show. Eu venho daí, eu venho dessa escola, tá? E o rádio show é o quê? Como diz Reinaldo Costa, o Maquininha, nosso grande colega, tá? O rádio é emoção. A partir do momento que você tira a emoção do rádio, você destrói o rádio. A rádio é emoção. E a emoção é o acoplamento disso aí que eu disse, que veio desses colegas aí, que formataram o Rádio Show, que está completando 100 anos de existência agora. Então, o que acontece? Em 1985, mais ou menos, tinha um jovem no Brasil, acho que em São Paulo, não me lembro o nome dele, que ele tinha umas ideias diferentes para o rádio, logo que foi implantado a FM no Brasil. Esse jovem, ele queria fazer, como de fato fez, um rádio diferente. O rádio o rádio rápido, sem emoção, que a gente respeita. Sim. É um trabalho profissional. Ele queria fazer esse rádio. Ele foi, o pai dele tinha dinheiro. Ele foi, parece-me, para os Estados Unidos, e lá ele ficou se aperfeiçoando, voltou para o Brasil, e assim que foram implantadas as primeiras emissoras FMs no Brasil, como você sabe, e o público que acompanhou sabe disso também, as FMs eram assim, formais, como eu falei da locução do Juca, formal. A FM Bandeirantes, vamos supor, em São Paulo, 12h30. Sonrisal, alívio imediato para o seu mal-estar estomacal. Agora, Chico Buarque de Holanda tocava. Essa era a FM, formal. Esse rapaz veio para mudar isso aí, no estilo dele, de rápido. São Paulo, 12h30, e agora nós vamos tocar. Então, ele veio, ele não conseguiu espaço. O pai dele tinha um amigo proprietário de uma rádio AM, uma rádio X lá, um cara rico. E o pai dele falou para o amigo, eu tenho esse guri aqui que está assim. O pai falou, manda ele para mim. Mandou o rapaz para lá. O rapaz foi lá. Ele falou, seu pai é meu amigo, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero, mas o senhor deixa eu fazer do jeito que eu quero fazer? Porque não estão deixando eu fazer do jeito que eu quero fazer. Aí o rapaz falou, o velho falou, pode fazer. Posso fazer? Pode fazer. E o guri entrou, tipo na faixa nobre do rádio, que você sabe que é 10 horas da manhã, das 9 para frente. E o guri entrou lá em São Paulo, naquele estilo do rádio, em São Paulo, 9h10, e agora você vai ouvir, não sei o quê, aquelas coisas todas, tá? E estourou. Nisso, continuou as implantações das FMs, e a garotada que gosta de rádio, porque o rádio é uma coisa que todo mundo gosta de rádio. O ser humano, ele gosta de rádio, tá?
O rádio Eu faz até parte brinco da que vida. todo cara queria ser locutor. Então a garotada que queria ser, se inspiraram no guri, no carinha. E aí então veio esse rádio que tomou conta, que nós chamamos de Rádio Vitrolão. O que aconteceu? Aconteceu que os comunicadores foram esquecidos. É verdade. Os grandes, Isso. o rádio show foi esquecido. Esquecido, exatamente. O João Bosco da vida, Isso. o fulano da vida, esse aí já era. O pessoal já fala, era. Porque agora é tudo moderno. Exatamente. Só que a coisa foi de uma tal maneira que começou a cansar essa fórmula. Isso. E a tecnologia trouxe para o ouvinte o poder dele ouvir música sem precisar de rádio. Isso, a diversidade. Ele, para ouvir música, ele não precisa mais de rádio. Ele vai no pendrive, vai não sei mais da onde. Nas rádios online, nas rádios web. Então, o que acontece? Cansou e ele... Só que o rádio não caiu. No rádio não caiu. Então aí, quando você faz uma comunicação de um rádio show, você surpreende o ouvinte. Mas é que nem... o ontem virando o hoje para a emoção do rádio. É que nem o futebol. Sim. O futebol é magia. Você Sim. fazer o futebol Exato. no rádio, cara, é coisa de louco, é uma maravilha. Exato. É muito emocionante. É muito bom. Então, daí... não caiu isso até hoje, o futebol no rádio é o mesmo, a narração é a mesma. Exato. Né? Então daí, o João Flores, talvez a nossa permanência até hoje, porque a gente vem do rádio show e o rádio Vitrolão, ele cansou, então o público ouve um comunicador que tem uma coisa que a gente fazia há 50 anos, que é a emoção. Fala, poxa, porque o ser humano, ele por si só, ele já é carente. É verdade. Ele é carente. E o ouvinte de rádio, ele fala, poxa vida, legal esse cara. Você viu aquele cara? Dá para ficar imaginando, sonhando com ele, brincando. É o comunicador. É verdade. A comunicação pura, a emoção pura do rádio. E que, graças a Deus, a gente aprendeu lá atrás. E estamos aqui. E que não há faculdade no mundo que ensine. Não tem. Eu digo que eu gostaria de ter tido uma faculdade. Falei para minha mulher hoje. Falei, eu gostaria de ter tido uma faculdade, ia me ajudar tecnicamente, sim. Né? Mas a inspiração não adianta. É verdade, João. João Bosco de Medeiros, prazer falar com você aqui na TV Estado Play. Olha, espero que você volte outras vezes para contar histórias, contar coisas do rádio, sim, né, do rádio show. Desculpe aí alguma coisa aí. Que isso? Nossa, independente daí, a gente ficava o dia inteiro aqui falando de rádio. Olha aí, passou tão rápido. Eu sou apaixonado pelo rádio, acho que o rádio, a única que eu critico muito na questão do rádio é que hoje você tem que ter uma câmera. Hoje é obrigatório. Se você não aparecer na rede social, você está fora de mercado. Então, para você não perder cliente e não ficar desatualizado, você tem que botar a câmerazinha lá. Aí que você se preocupa. Peraí, eu não posso ir de chinelão. Eu não posso ir de camiseta. Eu estou entrando na casa das pessoas, né? Então, eu acho que é essa novidade que a gente está se adaptando. Eu estou me adaptando ainda, preciso te confessar, a contragosto, como você falou, porque o rádio é emoção. As pessoas viajam na sua voz. Né? Aí o dia que ela te vê, fala, mas é essa criatura? É verdade. Prazer, João. Obrigado. Olha, gente, eu quero agradecer à TV Estado Play, minha saudação a essa direção, através da Nídia, que me encaminha. A Nídia é uma colega de imprensa e uma amiga já há alguns anos, ela me encaminha todos os dias o jornal eletronicamente falando, e no domingo no meu programa eu leio as manchetes com muito prazer do jornal O Estado. Desejo que vocês continuem com essa imprensa saudável, séria e digna. Eu tenho muita honra em ser um homem da imprensa falada e andar de cabeça erguida por onde quer que a gente vá. O João Flores é uma pessoa que eu tenho por ele uma grande estima e consideração. Tive a honra de dividir microfone com ele em alguns momentos da nossa carreira, me parece que na Difusora. Sim. Na Difusora, e o João Flores é uma vanguarda que nós temos no rádio, na televisão
e no jornalismo, conhecedor das nossas coisas, da nossa história e sabedor profundo de todas as nossas ansiedades, porque ele também é um ser humano maravilhoso, assim como todos nós. Muito obrigado, João Flores. Muito obrigado ao colega que veio aqui. Adilson. O Adilson. Um abraço, Adilson. Tem o Caio também. Vamos para Caio, um abraço a vocês. Deus abençoe essa casa. E eu gostaria de receber a sua visita, como os demais colegas, no meu programa, na Rádio Cidade, no Alto Astral, no domingo, 8 horas da manhã, uma hora boa, horário cheio. Será uma grande honra para mim. Muito obrigado, João Flores. É isso. Agradeço mais uma vez a Deus em primeiro lugar, o Deus que eu sirvo, que é um Deus vivo, e a vocês que me deram esta oportunidade. Quanto ao livro, estou pensando, porque eu não tenho o dom da escrita, sabe? Entendi. Aliás, eu não tenho o dom de quase nada. Mas tem que começar, João. Só começar. Então eu tenho vontade de fazer, de repente, uma hora a gente faz uma parceria com um colega jornalista. Sim. E a gente vai falando e ele vai escrevendo. E a gente pode deixar uma pequena colaboração da nossa vida, da nossa humildade. Um abraço, muito obrigado. Obrigado a você, João. Um grande abraço. Você aí soube um pouco da história de Campo Grande, muito da história da comunicação desse estado, e a gente espera que esse conteúdo seja também acessado principalmente pelos acadêmicos da Faculdade de Jornalismo, Radiojornalismo e da imprensa sul-mato-grossense, desejando boa sorte aos futuros colegas e profissionais, né, João? Sim, eu saúdo a todos os colegas, os novos profissionais. Como eu disse, eu não tive a primazia de ter um banco de escola. Eu gostaria eu gostaria de ser formado em jornalismo, em comunicação, mas não fui. Deus não me deu, mas eu aprendo com vocês. E o que eu tenho foi que Deus me deu, que é